Bom dia a todos, Deus seja louvado nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu para o deserto, para um lugar afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já é adiantada. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para os céus, pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos comeram e distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Fala que Jesus, ao saber da morte de seu primo João Batista, ele se retirou para um lugar deserto e afastado. Muitas vezes é necessário nos retirarmos para um lugar deserto e afastarmos, principalmente quando as provações batem na nossa porta. É hora de se recolher para ouvir a Deus. Olha aí, Jesus foi para um lugar afastado. Era o primo dele, João Batista, né? Aquele que anunciava a vinda dele, que foi decapitado por Herodes. Então, ele foi para um lugar ali para poder recompor as suas forças humanas, né? As suas forças humanas. Jesus era Deus, Jesus divino, Jesus santo, mas Jesus homem. Jesus que chorou quando Lázaro morreu, chorou sobre a cidade de Jerusalém. Então, assim, tinha o seu lado de amor emotivo, humano. Jesus foi para um lugar afastado. Mas quando ele chegou lá, a multidão viu que ele estava lá. O que eles fizeram? Correram ao encontro. Foram a pé, gente. Quem precisa da graça não mede esforço para alcançá-la. Ele busca. Um homem de fé que precisa da graça, ele anda. Quantas romarias que a gente não vê por aí, das pessoas, quantas pessoas que saem. Nós temos aqui, eu moro aqui pertinho de uma cidade do Paraguai, chamada Corpus Christi, no dia da Virgem de Cacupé. Hoje a estrada está um pouco melhor e diminuiu até a quilometragem. Mas antes de ter o asfalto, eles faziam a procissão, os paraguaios, da Virgem de Cacupé, era mais de 20 quilômetros, que eles saíam lá da cidade de Corpus Christi e vinham até um pequeno santuário de Cacupé, em Pindotiporã. Vinham caminhando. Isso o quê? Em devoção, em fé. Quantos romeiros aqui, na verdade, que partem daqui do Brasil para Roma, para poder fazer o quê? A sua peregrinação, caminham. Quantos que nós conhecemos que na busca da graça saíram aqui do Brasil, foram fazer a viagem de Santiago de Compostela, caminharam pelos caminhos de Santiago? Quantos que saem daqui do Brasil muitas vezes a pé, caminhando, pagando promessas, na busca de uma graça, na busca de uma cura, e caminham até Aparecida do Norte, aonde está lá a casa da Mãe Maria, da nossa Virgem Santíssima, onde está lá a sua imagem. Quantos que pela fé, meu irmão, não caminharam na busca da graça? Assim também estes homens. Eles viram que Jesus passou para o outro lado. Eles não pensaram 2 vezes. Nós vamos lá, mas já está tarde, não importa. Nós precisamos da graça, nós precisamos desse homem, nós precisamos da cura. E eles foram. Quando chegaram lá, Jesus disse o quê? Curou, fala para nós o Evangelho, Jesus curou todos os doentes. Ficou com dó daquele povo. Os discípulos humanamente falaram assim: Senhor, despeça-os para eles ir embora, porque já está tarde, Senhor. Não temos comida para todo mundo. Ele falou: não, dê vós mesmos de comer para eles. Ele falou: o que nós vamos dar? Tinha lá, né, um rapazinho, né, uns peixinhos, uns pãozinhos. Ele falou: tem isso aqui, ó. Olha, irmão, o milagre da multiplicação, que lindo. Todo mundo comeu, ficaram satisfeitos, recolheram ainda 12 cestos cheios. E o Evangelho de São Mateus é muito detalhista nesse aspecto, eu acho bacana a visão que ele teve. Ele queria mostrar a quantidade de gente que estava ali e ele queria mostrar o milagre da multiplicação do amor. Ele fala que naquele dia
haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Por que ele mostrou 5.000 homens? Na igreja, sempre as mulheres bateram o recorde, né? São o dobro do que nós homens dentro da igreja. São Mateus queria mostrar a quantidade de gente que tinha naquele dia. 5.000 homens. Deveria ter no mínimo 10.000 mulheres. E as famílias daquela época não eram famílias como hoje, não. Quantos filhos você tem, fulano? 1. E você? 2. E você? Nenhum. Não. Era assim, ó. Quantos filhos você tem, comadre? 16. E você? Ai, eu não fui tão abençoada, mas louvo a Deus por isso. Eu tenho só 14. E você? Ah, eu tenho só 22. Famílias grandes. Então, o evangelista ele quer narrar o quanto que esse amor foi multiplicado naquele dia. Olha, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Multidão. Jesus veio para curar, salvar e libertar todo o mal da face da terra, tirar todo o mal da face da terra e do nosso coração. Que Deus te abençoe nesse dia. Permita ser amado por Jesus. Não desista dos teus sonhos. Não desista da sua caminhada. Corre atrás. Mesmo que ainda seja tarde. Mesmo que a hora seja avançada. Corre, porque para você tem uma bênção especial do Senhor na sua vida. Que Deus seja louvado. O inimigo acorrentado e todos aqueles que nos perseguem sejam abençoados. Tenhamos todos um bom domingo. Deus te abençoe. E não esqueça, hoje é dia de missa. Domingo sem missa, semana sem bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um santo domingo e uma boa semana que se inicia.